Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora, que pertence à Convenção Batista Brasileira. Esta, por sua vez, existe. Ela foi criada, de fato, para servir as igrejas batistas em solo pátrio. Dito isto, a gente vai trabalhar a lição do número 7, que fala sobre o tema oração e ação que fazem diferença. O texto bíblico se baseia, conforme a nossa proposta, Neemias, capítulo 1, 2 e 3. E o texto-chave, que era chamado anteriormente de texto áureo, isto é, o texto de ouro, é justamente o versículo de número 6, conforme a indicação em nossa revista, que diz assim: Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. A gente nota a integridade logo de início de Neemias. Não obstante o povo cometer pecado, ele se inclui como parte do povo e, portanto, ele diz: não eles pecaram, mas sim nós pecamos. A igreja evangélica brasileira deveria pedir a Deus misericórdia, porque por mais que tenha avanço numa área ou outra, existem algumas situações que deixa muito a desejar e, pasme, está longe daquela perspectiva cristã. Vamos, então, falar um pouco sobre o profeta Neemias, já que se trata de uma introdução. Vamos iniciar dizendo que o nome Neemias significa o Deus consola, ou o Senhor consola. Algumas pessoas vão pronunciar o nome de Deus como Yahweh. Yahweh consola. Esta é a ideia. Trata-se de o nome, a expressão que vai indicar uma consolação. E Neemias é justamente aquele homem que surgiu no cenário histórico como instrumento da parte de Deus para consolar, no sentido de exortar, de animar ou ainda encorajar o povo. Ele figura na história da restauração como líder da terceira leva que retornou do exílio, ainda no reinado de Artaxerxes, 13 anos depois do retorno de Esdras. 13 anos tinha se passado em relação ao retorno de Esdras, ele então, Neemias, volta com a seguinte incumbência: reconstruir as muralhas de Jerusalém. Esdras se ocupou na reconstrução do templo. E ele aqui, no caso, 3 anos depois, Neemias retorna para Jerusalém e vai tratar desses pormenores e, ao mesmo tempo, fortalecer a vida nacional dos judeus. Há um dicionário bíblico que diz que houve três pessoas com esse nome dentro da história da restauração. Nós temos Neemias, que é um personagem que retornou a Jerusalém com Zorobabel, conforme Esdras, capítulo 2, versículo 22, e Neemias 7, versículo 7. Nós temos um outro, Neemias, que foi um homem que recebeu a incumbência de reedificar um dos setores das muralhas de Jerusalém, de acordo com Neemias, capítulo 3, versículo 16, e também no capítulo 3 de Neemias, que é o judeu nomeado por Artaxerxes para reconstruir as muralhas de Jerusalém, que é justamente o autor do livro que leva seu nome. E este, Neemias, que vai reconstruir as muralhas, é o objeto do nosso estudo. A gente vai trabalhar sobre ele, mas é preciso conhecer um pouquinho. Agora, quando a gente vai para a Bíblia, não existe uma genealogia de Neemias. Sabe-se apenas que ele era um filho de um judeu de nome Acalias. É o que nos diz o versículo de número 1 do capítulo 1 de Neemias. Palavras de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, capital, e assim vai. Esta é a primeira informação que nós temos. Agora, a gente vai perceber
ao longo do livro que ele era um homem que tinha um caráter íntegro. Além disto, ele era uma pessoa piedosa e temente a Deus. Para por aí? Não. Ele era fiel no cumprimento da lei de Deus. Era alguém dedicado à oração, que amava o seu povo, amava a terra dos seus ancestrais e possuía um profundo sentimento de nacionalismo hebreu. Nós temos ainda a informação bíblica de que, em sua prestigiada posição na corte, porque ele era um servidor de confiança do rei, ele pôde exercer a sua influência sobre ele e mandado a Jerusalém por conta ou por ordem deste rei para reconstruir as muralhas. Às vezes, as pessoas nos dias atuais estão em várias camadas da sociedade, é na área privada, quando não na área pública, na esfera municipal, estadual, quando não federal, e ao invés de dar um testemunho autêntico, deixa muito a desejar. Às vezes, verifica-se pessoas ditas cristãs que estão envolvidas em corrupção, em algumas falcatruas, em vários expedientes que não são corretos, moralmente aceitáveis, tampouco legais. Legais no sentido de dentro da legalização da lei que está vigente no nosso país. Mas Neemias, ele revelou ter uma grande capacidade de administração nas atividades. Ele desenvolveu de uma forma muito plena e com maestria. Da mesma maneira, existem pastores que têm uma capacidade administrativa. Aliás, o pastor, além de ser apto para ensinar, ele há de ser dotado de um outro dom espiritual, o dom de governo, para poder liderar o povo de Deus, com sabedoria, inclusive nessa área administrativa. Porque se não tiver sabedoria nessa área, a igreja vai se encontrar em maus lençóis. Mas com Neemias foi diferente. A mão forte dele na liderança é, fez com que ele tivesse uma coragem muito grande. Ele tinha sabedoria, ele tinha uma consciência de total dependência de Deus. E a sua oração, característica que vai aparecer diversas vezes neste livro, mostra a sua dependência. E ele fala assim: lembra-te de mim para bem. Ele vai repetir isso inúmeras vezes. E quando Neemias soube da notícia levada por seu irmão, Anani, de que aqueles repatriados para a Palestina viviam em condições realmente difíceis, deploráveis, ele se comoveu de tal maneira que ele levou dias orando, orando e jejuando e chorando até o ponto de ver aquela tristeza e sentir aquela tristeza, e foi por isso percebido pelo rei. O meu conservo está triste. O que está causando essa aflição, esse semblante? E, ao saber do motivo do seu abatimento, nós sabemos a informação de que nomeou o governador de Judá. E ele então retorna 13 anos, uma nova leva, de- depois de Esdras. Mas foi sozinho, com aquela leva? Nananina, não. O rei enviou recursos para a reedificação do muro. O muro era importante para dar segurança à cidade, mas também foi usado por Deus para organizar a vida civil e religiosa do povo. Certo autor, chamado Lazor, ele fala a respeito de Neemias, dizendo que as orações de Neemias revelam uma profunda piedade e forte convicção. Com o muro já pronto, Neemias procurou fazer o quê? Repovoar Jerusalém
e corrigir abusos sociais, econômicos e religiosos. Infelizmente, graça no arraial religioso, abusos desses tipos. Existem abusos econômicos, abusos financeiros, abusos religiosos e muitas dessas atrocidades cometidas em nome de Deus. Mas Neemias, além de repovoar Jerusalém, corrigir esses abusos, ele promoveu tanto a segurança física, mas também a estabilidade socioeconômica de toda uma comunidade religiosa. Porque não houve apenas da parte de Neemias uma segurança física da capital, Jerusalém. Pelo contrário, ele foi além. Porque quando se lida com essa questão espiritual, vai abarcar todas as áreas ou dimensões da vida do ser humano. E não foi diferente com ele. E ele nos ensina bastante. E a tradição judaica vai atribuir a Esdras a autoria tanto de Esdras quanto de Neemias. Uma coisa curiosa. O livro é sobre Neemias. Existiu realmente esse personagem. É real. Eu mencionei logo no início que existem três Neemias citados na Bíblia. Agora, a tradição judaica atribui a Esdras a autoria tanto de Esdras quanto de Neemias, sendo que os diversos trechos em que o tratamento da narrativa está na primeira pessoa são considerados transcrições de memórias de Neemias. Eis aí a razão de estar na primeira pessoa. Mas Esdras foi contemporâneo dele e o ajudou como escriba e como sacerdote. E ocupando-se, portanto, da restauração da lei, da vida, tanto a vida religiosa quanto do povo de Deus, enquanto Neemias cuidava da administração e dos assuntos políticos. Mesmo tendo aquela diferença de 13 anos de leva, de uma leva para outra, porque Esdras foi primeiro, depois foi Neemias, mas eles eram contemporâneos, eles se conheciam, e aquelas citações de memórias de Neemias são introduzidas dentro do livro de Neemias, mas escrito por quem? Por Esdras. Não sei se eu mencionei em algum dos vídeos, mas mencionei isso para alunos do curso de teologia, que o capítulo 7 do versículo 1 até o 26 de Esdras, encontra-se na terceira pessoa do singular, mas retorna no versículo 27 para a primeira pessoa do singular. E de acordo com o versículo 6 nós temos a informação, que fala sobre este Esdras, de que, na verdade, tinha dois Esdras, um que está escrevendo e aquele outro que vai estar, vou dizer assim, sendo narrado em relação aos seus feitos, aqueles eventos descritos no livro. Mas porque era comum esses nomes. Agora a gente vai poder trabalhar a temática, oração e ação que fazem diferença. O que eu falei anteriormente é uma breve introdução. Vou aumentar aqui para que você possa me acompanhar. Deixar aqui projetado, caso você queira depois dar uma pausa, fazer a leitura completa conforme está na lição. Com o jornal físico em mãos ou pelo link, você vai se deparar com notícias atuais que exigem oração e ação, com crises sociais, desafios comunitários ou situações de injustiça. E há uma pergunta que serve para mim e para você. Como você reagiria diante dessas situações? Esta pergunta não pode ficar sem resposta. Você precisa parar, refletir e responder. Eu vou atentar aqui para o termo oração e ação, porque aqui tem uma proposta da parte do autor. Mas quando a gente fala oração, comumente as pessoas falam, irmãos, oração é orar mais ação. Está correto? Não necessariamente.
Eu sei que quem tem uma vida de oração, ele vai agir, vai ter atitude, comportamento, etc e tal. Mas quando a gente fala oração, a palavra no português é a ação de orar, é o ato de orar. E oração, algumas das vezes, é colocada para nós como se fosse um diálogo. Não é um diálogo. Você fala com Deus através da oração. E Deus fala contigo através da Bíblia. Para ver um diálogo de uma forma concreta, literal, vou dizer assim, para se entender, Deus fala através de sua palavra, é uma via, e você fala com Deus, com seus lábios, com a sua mente, com o seu coração, você vai falando com Ele. Deste modo, a gente precisa corrigir isto. A oração é orar mais ação. Não, não. Oração é falar com Deus, é expressar-se diante de Deus através de palavras, de balbúcios, por meio da mente, com o seu âmago, com o seu interior. Isto é oração. Só ocorrerá um diálogo se você falar com ele através da oração, que é um recurso espiritual, e por sua vez você lê a palavra de Deus para que venha escutá-lo mediante a sua palavra. A gente acaba desfazendo alguns equívocos, porque, repito, oração não é necessariamente um diálogo. Se não houver leitura da Bíblia, se não escutar Deus falar ao seu coração, não vai haver diálogo em hipótese alguma. Poderá haver o que nós chamamos de monólogo. Você fala, 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 mas nunca escuta Deus falar. Nunca o ouve através das Escrituras Sagradas. E a outra coisa que a gente precisa corrigir é que oração é você orar e arregaçar as mangas e começar a fazer acontecer. Isso não é oração, necessariamente. Mas toda pessoa, repito, que tem uma vida de oração, que fala com Deus, por sua vez, vai além, tendo esse diálogo, porque ele vai falar através de sua bendita palavra, aí sim vai saber quem Deus é, relacionar-se com ele de uma forma íntima, profunda e duradoura, por sua vez, naturalmente e de uma forma espiritual, vai haver desdobramentos. Ele vai adorar a Deus, vai servir ao Senhor. Como é que ele vai servir ao Senhor? Servindo as pessoas. Porque se ele serve as pessoas, se ele não serve as pessoas que vê, como ele vai servir a Deus que não vê? A gente só serve a Deus quando nós estamos literalmente servindo as pessoas. Caso contrário, é mera falação. É um discurso vazio. Ah, eu entrego o dízimo, dou oferta, fico lá no banco como assistente. Eu estou vendo, estou fiscalizando como é que a obra está sendo feita. Você não está servindo ao Senhor. Agora, de inúmeras formas e maneiras, quando você ora ao Senhor, se coloca à disposição do serviço real, e existem inúmeras formas de trabalhar, não apenas na parte, vou dizer assim, do templo, mas nos bastidores, em dias que antecedem, antes, durante e depois do culto. Existem muitas maneiras e formas de se trabalhar. Quando você trabalha, se dedica ao Senhor, aí sim você está servindo a Deus, porque você está, primeiramente, servindo as pessoas. Então, automaticamente, você serve as pessoas, está fazendo um serviço divino. Mas a pergunta precisa ser respondida. Como reagiria diante dessas situações? Porque Neemias, ele busca notícias a respeito de Jerusalém. Ele está lá, Esdras já tinha ido, 13 anos tinha se passado, e ele começa a ouvir um monte de coisas. O fato é que devemos seguir o exemplo de Neemias e reagir diante das dificuldades apresentadas, demonstrando fé ativa. Aliás, toda fé é ativa. Não existe uma fé, vou dizer assim, que não seja atuante. Mas eu vou dizer algo mais. A fé, meus irmãos, ela pode ser, num determinado momento, de acordo com o contexto, como uma resposta a, a algo que Deus
tem para você como proposta e etc e tal, e você acaba respondendo num ato de fé que vai resultar em uma ação concreta. A fé, ela sempre é submissa à vontade de Deus, a genuína fé. Aquela fé, entre aspas, chamada por este de petulante, arrogante. Eu ordeno isto, eu decreto, eu não aceito isso e outras coisas mais, querendo dar ordens a Deus, revela não apenas a arrogância, a prepotência de alguns, mas a ignorância com relação à Bíblia, que é a palavra do Senhor, mas também ao Senhor da palavra, porque de fato não conhece Deus. Se conhecesse, não agiria desta maneira, não teria esse comportamento infeliz, não falaria de forma inadequada e até mesmo desrespeitosa para com o eterno, para o Criador dos céus e da terra, para um Deus nosso e Senhor nosso. Mas algumas igrejas ou denominações chamadas de cristãs vão por esse caminho. Mas estas não estão interessadas em glorificar a pessoa de Jesus. As pessoas estão interessadas em arrebanhar o máximo de pessoas, terem milhares e milhares de adeptos, e tem outros motivos e razões, nada relacionado à expansão do reino, tampouco à edificação da igreja de Cristo. Então, essas pessoas devem ser deixadas de lado, não devem receber a nossa adoração, digo, a nossa menção sequer, porque não podemos dar holofote para tais. Não são exemplos para o cristianismo autêntico. Nós não vamos dar uma vitrine para que eles possam estar aí e serem ouvidos por outras pessoas. O incauto, ele é facilmente atraído por esses grupos, por pessoas, às vezes, inescrupulosas, charlatões. Esse termo charlatão existe na nossa língua portuguesa, por mais que não seja propalado dia após dia pelos púlpitos sérios e que pregam a palavra de Deus, mas eles persistem e existem no meio religioso e tem muita gente que cheio de embuste, cheio de engodo, são verdadeiros charlatões, mercenários, mas não servos de Deus. E a gente precisa diferenciar. Uma coisa, é outra coisa. Voltando aqui à lição, o fato é que devemos seguir o exemplo de Neemias e reagir diante das dificuldades apresentadas, demonstrando fé ativa e assumindo atividade nova perante o Senhor. Sua vida nos ensina que a verdadeira liderança espiritual envolve oração e ação, que fazem diferença. Pois confiar em Deus não significa apenas esperar, eu diria, cruzar os braços, mas também agir com coragem e determinação. Ao orar por sua situação difícil, exercemos essa fé ativa. Não sei por que fé ativa toda hora. Não sei se cola bem, mas com este aqui não lacrou, não. Fé ativa, fé é fé. Se você não age, se isso não gera comportamento, você não tem fé. É uma pseudo-fé. Permitindo que o Senhor Deus intervenha em todas as direções, na dificuldade em si, nas pessoas ao redor e, finalmente, provocando as mudanças necessárias em nós mesmos. Assim como Neemias, devemos nos unir em oração e ação, crendo que Deus nos fortalece para transformar desafios em oportunidades. John Stott foi um dos maiores teólogos que nós tivemos, ele era da denominação anglicana, ele falava da necessidade de termos uma vida de oração. A leitura bíblica deveria ser feita regada à oração. Nós deveríamos ter, além de uma vida de oração, a tal ponto de que toda a nossa tratativa, todo o nosso trabalho, quer acadêmico, quer na escola bíblica dominical, quer na faculdade, na escola e etc e tal, em tudo que nós estivéssemos e fizéssemos, fosse feito em oração, colocando diante de Deus. Mas a gente não pode fazer da oração algo que seja uma agenda fixa para Deus agir conforme nossos ditames.
a gente já esquematiza tudo, apresenta a Deus tudo aquilo que nós queremos que Ele realize tudo isto e usamos de uma forma mágica ou mística, quando não supersticiosa, o nome de Jesus para provar aquilo e que Ele realize na íntegra aquilo que nós desejamos. Pelo contrário, se eu sou um homem de oração, eu jamais vou pedir a Deus algo contrário à vontade soberana de Deus. Vamos para o primeiro tópico, que diz assim: a oração que faz a diferença. Neemias, o texto bíblico, capítulo 5, digo capítulo 1, versículo 5 até o 11. Vale a pena você parar, fazer a leitura. Se não fez a leitura até então, você poderá fazer antes ou depois do vídeo. Para antes, você precisa tão somente dar uma pausa, fazer a leitura, retornar aqui. Caso contrário, você continua, mas ainda assim, por gentileza, faça a leitura do texto para se situar contextualmente. Existem certas pessoas que acreditam que palavras certas tocarão o coração de Deus e que memorizar esta ou aquela oração fará grande diferença. Todavia, isto é misticismo e paganismo. E vai citar capítulo 6 de Mateus, o versículo 7. Com relação ao que está sendo dito, eu vou por uma outra vertente, porque agora, primeiro, o texto bíblico, Mateus 6, 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo muito se falar serão ouvidos. Não é pela falação. Você pode, literalmente, ter uma vida de oração que consiste, de repente, minutos, não falo 5 minutos, 10, 15, 20 minutos no quarto, mas que está em constante oração, está dirigindo, está lá falando com o Senhor, mas prestando atenção no trânsito. Está lavando uma louça, como eu lavo louça aqui em casa, estou lavando louça, Senhor, tem misericórdia, intercedendo por um, por outro, Senhor, chegou agora essa informação, fulano tá mal, visita, trata, abençoa, etc. Então, você vai, se quer pedalando, fazendo uma caminhada, fazendo qualquer exercício, você vai elevar o seu pensamento aos céus e interceder ou pedir por você ou por outro, não importa, você vai ter essa vida de oração. Agora, quando a gente observa a mera falação, você pode ficar 2, 3, 4, 5 horas falando, 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 e o conteúdo da oração sua não está alinhado à vontade de Deus. E aí? De que importa falar, 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 mas não consistir numa oração verdadeira? Porque a oração verdadeira, cuja fé é submissa a Deus, vai considerar sempre o plano eterno de Deus. O propósito. Não apenas o bem comum, mas o propósito. O restante é misticismo, paganismo, superstição. Não useis de vãs repetições, como os gentios, porque penso que pelo muito falar serão ouvidos. Tem gente que acha que a oração da madrugada tem mais efeito. Alegam que eh, as pessoas estão, vou dizer assim, dormindo e dá um tempo para Deus atuar respondendo a oração e intervendo. Ora, Deus não depende necessariamente da nossa oração para atuar e intervir. Mas Deus sabe que nós precisamos levar a Ele todas as coisas em oração, que é na forma de oração, de súplica ou intercessão. Eu falei oração, súplica, intercessão, porque a oração, claro, é falar com Deus. Vai envolver louvor, confissão, é, e muitas outras coisas, mas a súplica é um pedido específico. Já a intercessão é quando você fala, sim, com Deus em oração, mas colocando, apresentando outras pessoas nas mãos de Deus. E nós aprendemos com a própria palavra de Deus. Levai, né? A gente não tem que lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Por quê? Prossegue o texto. Porque Ele tem cuidado de nós. A despeito de nós orarmos 1 hora da manhã, 2, 3, 4, Deus ouve a nossa oração, quer na manhã, logo na alvorada,
quer no final da tarde, ou pôr do sol, Deus ouve em qualquer momento, porque Ele conhece o nosso coração e sabe das reais necessidades e sabe de todas as situações e tudo está dentro desse controle divino. Deus não perde o controle, nunca perdeu. Às vezes as pessoas falam como se Deus tivesse perdido o controle, como se ainda estivesse no controle, mas não tem a direção. Parece que algumas coisas saem fora do lugar e tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Está tudo descontrolado, o mundo está de perna para o ar. Vamos entender que a oração faz uma diferença, uma grande diferença, mas não é por causa das nossas palavras, dos nossos pensamentos que são elevados a Deus em oração, mas porque nós temos um Deus grandioso, um Deus grande, que é poderosíssimo, sim, mas um Deus que é grande em perdoar, cheio de misericórdia, cuja fidelidade é infinita, não tem fim, etc e tal. É por conta de quem Deus é, não por causa do horário que vai ser feita a oração ou das palavras que sairão dos nossos lábios, quando não, quando as nossas mentes serão colocadas dentro desse processo de oração. Fala sobre exaltação, que a oração eficaz começa exaltando a Deus. Temos aqui a conscientização de que o Senhor, nosso Deus, é grande, sem dúvida alguma. Aparece a expressão terrível, revela que é aquele que impõe terror aos adversários, que é extraordinário em seus efeitos, perseverança. A oração que faz a diferença é perseverante. Neemias demonstra perseverança quando diz: a oração do teu servo que faço diante de ti, dia e noite, perseverar, não é desistir, mesmo que a situação não se altere em imediato. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, diz assim: perseverai na oração. Não é perseverar e insistir com Deus uma coisa que é errada, porque o brasileiro deu jeitinho para quase tudo, menos para a morte. Tem o famoso jeitinho brasileiro que as pessoas tentam resolver de uma forma ou de outra e muitas vezes não levam essas coisas difíceis, complicadas, em oração. Porque se levar em oração, sabe perfeitamente que Deus vai direcionar por um outro caminho, vai dar uma outra direção, e não aquela a qual ele está insistindo em pedir. Então, às vezes, você pede e não recebe porque pediu mal, não sabe pedir. Mas quer ter as suas orações atendidas? Quer ser atendido em tudo? Faça a sua oração sempre considerando a vontade de Deus. Porque nos lábios de Jesus é muito bonito se ouvir: Pai, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quando a gente fala, Senhor, seja feita a tua vontade e pede segundo a vontade de Deus, o seu eu já está, vou dizer assim, aniquilado, porque não é mais você pedindo algo para que você quer, mas está colocando diante de Deus aquilo que você precisa e que Ele entende que é melhor para você, para a sua vida. Além da perseverança, nós temos a confissão, precisamos confessar pecados que não sejam, para que sejamos perdoados. Pecado não se justifica. Ah, Senhor, eu menti, porque se eu dissesse a verdade, eu não seria atendido na unidade de pronto atendimento, porque ali só se atende pessoas que moram no município. E eu disse que morava numa outra região, então é por isso que eu menti. Na minha época de adolescência, eu ouvia falar sobre a chamada mentira branca. Eu ficava pensando, o que é mentira branca? Mentira branca é isso, você mente para se dar bem, porque se você falar a verdade, você não vai ser aceito. É como se você chegasse numa entrevista de emprego e tivesse que marcar várias opções ali, e você fala assim, bom, se eu falar que aconteceu isso, que eu não tenho é, isto aqui, eu não vou ser admitido. Aí o que você faz? Você mente e marca outro.
não deixa marcada aquela opção. Mas cá entre nós, por, quer você conseguir um emprego de uma forma correta, justa, quer não, Deus sabe exatamente. E você sabe. E conviver com isso, meus irmãos, é terrível. Ainda que você esteja empregado, ou quando não desempregado, o importante é que você tenha uma consciência tranquila, mas não justifique os seus pecados. Confesse seus pecados. Fale a Deus o que você está sentindo. Senhor, dá vontade de esganar aquele irmão. Fala com ele. Mas não esgana, não. Mas fala com Deus. Aí daqui a pouco seu coração vai estar aliviado. A raiva vai sair porque a mágoa que estava aqui já se foi. Porque você falou com Deus. Mas tem gente que acha que não pode falar essas coisas diante de Deus. Não, não pode falar, não. Não pode falar que você está chateado com o pastor, com o seu irmão em Cristo. Não pode falar que você não está se agradando disso, aquilo outro, porque senão Deus vai se sentir até um tanto sem jeito. Para com isso. Deus sabe exatamente como nós somos. Antes mesmo de nós elevarmos a nossa mente ou o nosso pensamento aos céus, o Senhor nos conhece, gente. E antes que você faça uma oração tipo, Senhor, som do meu coração, vê se há em mim alguma coisa errada para que eu possa mudar, Ele sabe perfeitamente o que está fora do lugar, o que nos se encontra perfeitamente em ordem. Ele sabe de tudo isto. E nós precisamos fazer o quê? Confessar, não justificar. Repito, pecado se confessa, não se justifica e pecado abandona. A prática pecaminosa tem que ser abandonada. Aliás, a Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado, ele, na verdade, não é nascido de Deus. Não apenas recentemente, mas, vez ou outra, nós temos casos de pessoas, tipo, permanecem em adultério 10, 15, 20 anos. Uma vida dupla, dúbia, uma vida de fachada. Como é que um crente em Cristo Jesus, que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, e este vai alertar, vai se entristecer por conta de um pecado, mas vai alertar, vai estar. Como é que a pessoa vai ter uma vida de adultério durante décadas se realmente tivesse sido habitado por Deus? Ele não ficaria esse tempo todo no pecado. Porque quem vive na prática do pecado não é nascido de Deus. Quem tem uma vida de adultério durante anos e anos a fio, indica que ele não nasceu de novo e que necessário é nascer de novo. É necessário se arrepender, crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, porque a fé é perseverante. Quando fala uma vez salvo, salvo para sempre, porque aquele que é nascido de Deus é habitado pelo Eterno através do seu Santo Espírito. E ele tem uma inclinação para as coisas do Espírito, não mais para as coisas da carne. Quando ele comete algumas coisas relacionadas à carnalidade, ele é incomodado, ele se sente mal, porque ele tem também uma natureza divina. O velho homem permanece, mas ele não vai alimentar. E se ele deu um certo alimento, uma comida para o seu velho homem, este esteve vivo durante um período curto, tipo alguns dias, mas ele vai cair em si devido a essa inclinação para as coisas do Espírito, cujo resultado é vida verdadeira, vida espiritual, vida em Deus. Ele vai, então, confessar, abandonar o ato pecaminoso e vai viver, crescer em graça e não ficar desgraçadamente numa vida adulterina. Não sei se quer se tem esse nome, mas eu acabei, caso não tenha, criando uma nova palavra chamada neologismo. Pois bem, temos agido de forma perversa contra ti e não obedecidos aos teus mandamentos. É o que está lá na palavra de Deus. Para Deus ouvir nossa oração é necessário não esconder pecado. Não adianta esconder. Confiança. Deus é fiel em suas promessas e jamais falha. O texto diz que Neemias evoca o quê? A promessa de Deus. Detalhe. Deus prometeu, Deus cumpre. Não espere algo que Deus não prometeu.
E outra coisa, não espere algo que Deus prometeu, já cumpriu, porque não vai se cumprir novamente na sua vida. A promessa divina, através das profecias, por exemplo, uma vez cumpridas, surte o efeito desejado, aquilo que é esperado dentro daquele propósito eterno redentivo, mas não vai se repetir. Não adianta você tentar se agarrar a textos lá do Antigo Testamento, cujas profecias já se cumpriram, desejando e apelando para o nome de Deus, dizendo: Ó Senhor, diz aqui na tua palavra isso, aquilo, outro, que se cumpra nos dias atuais, que não vai se cumprir. Porque o evento histórico, cujo cumprimento se deu da profecia, é irrepetível. Aprenda de uma vez por todas: todo evento histórico é irrepetível, não se repete. O dia de Pentecostes, por exemplo, ocorreu dentro daquelas circunstâncias, daquele período, cumpriu-se a profecia, não se repete mais. Mas o resultado, o efeito do evento genuinamente pentecostal permanece nos dias atuais. Percebeu a diferença? A certeza de Deus, de que Deus é zeloso em cumprir sua palavra, nos dá confiança. Deus cumpre a palavra dele, não os nossos anseios. Não aquilo que nós achamos que seja a palavra de Deus, mas ele cumpre a palavra dele quando devidamente entendida e, por sua vez, interpretada. Percebeu? Vamos prosseguir. Dependência. O fato de orar já revela o quê? Dependência, porque se tenho uma vida de oração é porque eu tenho comunhão com ele, obviamente, mas mostra essa dependência. E eu sempre falo aqui que uma coisa é dependência, outra coisa é interdependência. Vou começar de trás para frente. Eu dependo do irmão, o irmão depende de mim. Nós dependemos uns dos outros. Isso se chama interdependência, tá bom? Agora, em relação a Deus, não apenas este, e também como o irmão ou a irmã, todos nós dependemos unicamente de Deus. E, nesse sentido, nós somos completamente, totalmente dependentes do Eterno. O servo não tem vontade própria, sua vida pertence e depende do seu Senhor. Ele admite que sua existência é fruto da ação de Deus, ação de um Deus que é redentora, porque houve o resgate. Vamos para outro tópico que diz algumas ações que fazem diferença. Neemias capítulo 2 agora, do versículo 1 até o 11. A conversa de Neemias com o rei tem um trabalho de oração, e antes da ação propriamente dita, é importante orar pelos desafios que iremos enfrentar. Neemias estava sempre diante do rei em virtude do seu ofício, e tal convivência foi suficiente para que o rei percebesse a tristeza de seu copeiro. O rei pergunta-lhe: por que o teu rosto está triste? O rei foi preciso no seu diagnóstico, e ao perceber a grande oportunidade, Neemias faz uma oração relâmpago e pede ao rei a permissão para ir a Jerusalém edificar seus muros. Ele foi bastante objetivo, pois em seu coração se encontravam missão e propósito bem definidos. O rei concede seu pedido e envia cartas aos governadores das províncias, conforme o versículo 8 do capítulo 2 de Neemias, e eis o segredo de tudo: convergir para uma missão bem sucedida. Eu quero atentar aqui para essa expressão: por que o teu rosto está triste? Principalmente aqueles irmãos que trabalham e lidam com pessoas de uma forma direta, quer no trabalho secular, quer na igreja, os irmãos que trabalham na recepção, lá na introdução, os pastores, os diáconos das igrejas batistas precisam atentar para as pessoas. Primeiro que tem pessoas que é crentes ou descrentes que adentram nossos tempos, que nós sequer sabemos o nome delas, sequer as cumprimentamos, e às vezes desejamos que ela volte, mas não tem nenhum tipo de afinidade, de relacionamento, de aproximação, de acolhimento. A gente espera algo de um não crente, ou quando não de um crente, mas não tem realmente um relacionamento cristão, humano. E às vezes a gente deixa de perceber, de olhar para o outro, não para reparar na roupa, no traje que está sendo vestido, que está sendo utilizado, não para reparar em alguma situação, alguma coisa dentro do templo ou nos arredores,
Mas a gente precisa olhar, olhar com atenção. Porque às vezes um irmão, uma irmãzinha está triste, está com seu coração apertado, angustiado. É um filho que está afastado. É alguém que, às vezes, antes dela entrar ao templo, ela foi destratada, desrespeitada pelo seu cônjuge. Existem vários tipos de agressão, não apenas a física, mas também a verbal, a psicológica. Existem abusos psicológicos dentro de casa também. E às vezes a pessoa está com o coração na mão, ela adentra a casa de Deus, casa de oração, e as pessoas que estão ao redor não fazem a leitura do seu rosto, não percebem aquela tristeza, independente de chegar para ela e perguntar: está vendo, minha irmã está triste. Mas às vezes, ao identificar essa tristeza, sequer se condói, age com misericórdia, se compadece. Senhor, eis que a irmã Beltrana ou o irmão Ciclano se encontra nessa situação. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu coloco em tuas mãos e ora, intercede por aquele irmão, e de repente no final do culto fala assim: meu irmão, ou pode ser até uma pessoa descrente, eu orei pela sua vida. E ela vai dizer: meu irmão, como eu estava precisando de oração. E você às vezes vai ali, dá um abraço, quando não, aquela aproximação faz com que haja uma abertura de coração e com total descrição, mas na dependência de Deus. E em oração, você ajuda um irmão, quando não uma pessoa descrente. A gente precisa fazer a leitura, como nós estamos fazendo agora, através da projeção dessa revista. Em alguns momentos, mesmo estando com óculos, o meu é multifocal, mas eu preciso trocar uma vez mais o óculos, eu estou com dificuldade de leitura bíblica e até mesmo aqui no notebook que está diante de mim. Às vezes eu estou atropelando aqui nas letras, mas é por conta de uma lente que precisa ser trocada. Eu vou retornar agora em abril. Esse ano, por exemplo, eu já estive duas vezes, duas vezes no hospital. Vou voltar em abril e possivelmente no final do ano. Pelo menos quatro vezes por ano eu preciso voltar por causa do glaucoma e de outros exames que estou fazendo, aplicação de colírio. Eu realmente estou com a minha visão prejudicada. Aí totalmente, vou dizer assim, embaçada ao retirar o óculos e, portanto, essa dificuldade até mesmo usando este que precisa ser trocado urgentemente, mas é o médico que vai agora fazer essa análise, verificar essa necessidade, a qual eu já estou percebendo em abril, logo no início deste mês referido. Mas a gente precisa fazer a leitura dentro desse universo literário, livresco, mas fazer a leitura do mundo, leitura das pessoas. Às vezes, se a gente tiver não apenas a percepção espiritual, mas aliado à percepção espiritual, a sensibilidade e não agirmos com indiferença, muita coisa poderá ser resolvida por conta de uma ação de aproximação, quando não de oração por alguém. E uma outra coisa, não trate uma pessoa bem para que ela possa voltar outras vezes na igreja. Trate uma pessoa bem porque ela é uma pessoa como eu e você. É gente como a gente. Como é que você gostaria de ser tratado? Com respeito, com dignidade, com atenção, com amor, com gentileza, age da mesma forma. Tem gente que age de uma forma desrespeitosa, mas quer ter respeito. Tem gente que quer que seja tolerada a ação dela, mas ela é intolerante. E às vezes eu fico me indagando, conversando, falando com os meus botões, será que devemos tolerar o intolerante? Mas isso é eu e Deus. Ou eu mesmo falando com os meus botões. Vamos então para um outro tópico que fala sobre essa liderança que faz diferença. Capítulo 2, versículo 12 a 20. Neemias era um homem focado em sua missão, ele não estava fazendo turismo em Jerusalém,
Então, à noite, com alguns homens, decide explorar as ruínas da sua cidade sem revelar o que Deus colocou em seu coração. Está no versículo 12, que foi colocado pelo autor da revista. Neemias, sua investigação noturna, tem nitidez da realidade de Jerusalém. Sua conclamação é reveladora e contagiante. Porque no capítulo 2, versículo 17, ele diz assim: Então eu lhes disse, bem vede de vós o triste estado em que estamos, como Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e edifiquemos o muro de Jerusalém para que não estejamos mais em vergonha. Há muito tempo que me acompanha uma frase, não está na íntegra, mas que diz assim: onde pisam os nossos pés? Existem algumas comunidades carentes no meu entorno que às vezes não são visitadas por este. E enquanto eu estou no conforto do meu lar, até mesmo um tanto acomodado, eu não vejo as reais necessidades. Mas se eu dirigir até esses locais, verei necessidades espirituais, físicas, emocionais, etc. e tal. E diante daquilo que a gente vê, a gente vai reagir, vai se compadecer, padecer com a pessoa diante daquela situação ou circunstância. O nosso coração vai estar, vou dizer assim, aflito por conta de outrem, não por causa de nós mesmos, porque nós nos sentimos incomodados, mas porque a outra pessoa está numa situação muito difícil. Desta forma, onde pisam os nossos pés? Será que nós temos ido a lugares realmente necessitados? E quando falo lugares necessitados, não é necessariamente um lugar paupérrimo, sem estrutura, sem saneamento básico, isso, aquilo, outro. Às vezes, é em casa de, digamos, magnatas, pessoas ricas, empresários. Uma vez, um colega pastor, ele falou que estava numa casa de uma juíza e ele olhou, deu a impressão de que estava tudo em ordem. Mas a juíza, a convite do seu esposo, e essa era a razão do pastor estar lá, falou das suas angústias, das suas dores, das mazelas, inclusive espirituais. E ele verificou que, por mais que não tivesse uma necessidade física, econômica, nesse âmbito social, mas havia uma necessidade espiritual. Quando não, às vezes, uma necessidade urgente no tocante às questões das emoções. Todos nós temos uma necessidade ou outra. E daí a gente precisa ter essa sensibilidade de fazer literalmente a diferença. Jesus, quando decide ir para uma outra banda, para um outro lado, ele antes vê com seus próprios olhos que a multidão estava faminta. O que os discípulos falam para o mestre? Despede a multidão. Mas Jesus viu, e ao ver, a gente tem que prestar atenção no verbo. Neste caso, o verbo expressa a ação. Mas, a respeito disto, preste atenção no verbo. Quando você estudar a Bíblia, quando você lê. E você vai verificar que Jesus viu, e qual foi a consequência? Ele teve compaixão. O resultado você sabe. Teve a multiplicação de pães e peixes, a ponto de sobrarem cerca de 12 cestos, e não houve desperdício. Eles recolheram aqueles 12 cestos. E às vezes nós cristãos não somos pessoas que agem daquela forma. A gente deixa estragar muito alimento, muita coisa de utensílio, de utilidade, roupas, etc. e tal. A gente deixa estragar, não faz uso, desperdiça e não ajuda o próximo. E é através de donativos, donativos em boas condições. Não é pegar um ventilador quebrado, todo queimado, todo, enfim, sem condições de uso e falar assim, tá ali na igreja para que a beneficência possa dar a quem precisa. Para com isso. Mas às vezes a gente vê isso, né? Existem roupas aí que não tem condições nem de serem de uso realmente. E as pessoas querem dar para doação. Menos. Nada, não ao desperdício, não a essa ação como essa que eu mencionei. Neemias
é, teve essa percepção da realidade e diz o texto, assim desponta um líder com disposição, foco, propósito, coragem e extrema dependência de Deus. Neemias era extremamente corajoso. Existem pessoas que não são corajosas. Em que sentido? O pastor, às vezes, está na igreja, precisa de púlpito ser dito coisas à luz da Bíblia, ensinar o povo a andar da forma que Deus quer. Mas, mesmo diante de comportamentos desmedidos, quando não aferidos pela Bíblia, ele faz vista grossa. Porque se ele falar a verdade em amor, ele sabe que perderá a congregação e no muito ele pedirá sua exoneração quando não será exonerado da igreja. Mas ele deveria atentar que ele deve depender tão somente de Deus, inclusive para o seu sustento. E na ausência de um sustento pastoral, quando age com integridade, independente de ser tempo integral ou não, mas com um coração íntegro, correto, diante de Deus, ele pode, nesse caso, pensar literalmente em adentrar o mercado de trabalho para que possa ter a sua renda, mas continuar vivendo na dependência de Deus. Neemias, a ação de Neemias provoca zombarias, desdém, difamação e calúnia por parte dos opositores. O texto diz: zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: que é isso que estás fazendo? Quereis rebelar-vos contra o rei? O que que Neemias responde? O Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos, e nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos. O fato de sermos bem-sucedidos aqui está atrelado à vontade de Deus que estava proposto pelo próprio Deus a este líder, Neemias. Não é fazer as nossas vontades, os nossos caprichos, para que Deus venha fazer os nossos desejos. Aprendemos com Neemias que ninguém é tão ocupado que não possa fazer algo. Ninguém é tão pobre que não possa ser generoso. Ninguém está tão longe que não possa ficar próximo. Ninguém é tão sem expressão que não possa fazer diferença. Vou para outro tópico, uma questão de tempo, que diz assim: a unidade que faz a diferença. Capítulo 3 agora, do 1 ao 30. Neemias consegue regimentar seu povo e todos se uniram para a grande obra da reconstrução, conforme o versículo 18. Cada um com sua família, literalmente, puseram a mão na massa, arregaçaram as mangas, trabalharam, como se diz no popular, e repararam os muros. Atitudes que nos ensinam lições sobre a unidade que faz diferença. Talvez você, meu irmão, minha irmã, está em casa assistindo essa escola bíblica online e não pode sequer ir para a igreja. Faz o dízimo e a oferta chega lá. Já está contribuindo de alguma forma, mas a irmã ou o irmão pode cooperar também intercedendo pelos demais. Pode usar outros meios para fazer com que o evangelho chegue a outras pessoas, mesmo estando acamado ou ficando dentro de casa, por conta de uma debilidade física. O importante é que todos nós podemos ser usados por Deus, a despeito de estarmos no templo ou não. Temos o exemplo, capítulo 3, versículo 1, porque o texto vai nos mostrar que o sumo sacerdote Eliasibe e seus irmãos foram os primeiros a se doar ao trabalho da reconstrução. A gente precisa aprender a se doar, entrar literalmente no ministério de corpo e alma, sempre na dependência de Deus. Era o sumo sacerdote líder proeminente numa sociedade teocrática como a de Israel. Aqui havia o quê? A chamada teocracia. Era o governo de Deus. Mas esse governo teocrático foi rejeitado pelo povo de Deus, que olhando para as nações vizinhas, vendo que as outras nações tinham reis, preferiram a monarquia ao invés da teocracia. O profeta fica chateado, Samuel, fica muito triste. Mas Deus fala para ele: olha, fica assim não. Na verdade, não estão rejeitando o sacerdócio, o profeta. Eu que estou sendo rejeitado.
Eu que sou o preterido. Se eu fosse Deus, eu falava, olha, nada disso. Monarquia, vírgula. Nananina, não. Se eu fosse Deus. Mas eu não sou Deus. Mas Deus fala, vocês querem o quê? Um rei? Vocês me pediram um rei? Vai ter um rei. E vai ter Saul, Davi, Salomão e muitos outros reis. Mas nós sabemos que a monarquia foi para o espaço, foi para o Beleléu, com o passar dos anos. Mas Deus, mesmo quando ele concede, ele permite a monarquia, ainda assim não perdeu o controle, não ficou sem as rédeas da história. A interação. Unidade exerce seu papel quando nos dispomos a estar do lado um do outro. O texto diz que ao lado de Eliasibe, os homens de Jericó, ao lado destes, Zacur, filho de Inri, a obra não flui se estivermos separados por qualquer motivo. Juntos somos mais fortes. É uma frase de efeito. Somos um em Cristo Jesus. Deveríamos ter um só propósito, um só objetivo, uma só meta. Trabalhavam de forma conjunta, mas se nós tivermos um objetivo comum, nós vamos ter êxito, sem dúvida alguma. Perseverança, versículo 3 e o capítulo 3 versículo 5. Não podemos desanimar por aqueles que poderiam contribuir de maneira significativa e não o fizeram. Os nobres, por exemplo, mesmo com seus recursos, negaram. Talvez o povo tenha ficado triste, mas não desanimado. O Senhor usa o pouco para fazer muito. E eu já observei que, em alguns momentos, as pessoas, quando não pastores, perdem muito tempo falando coisas para as pessoas que não estão ali. Imagine que no culto de quarta-feira só exista meia dúzia de gatos pingados na sua igreja. A igreja é pequena, as pessoas estão ausentes por N motivos, porque é bem diferente do tempo de outrora. As pessoas não estudavam à noite, as pessoas não faziam faculdade, não tinham outros compromissos, não tinham tantos plantões em hospitais, nas unidades policiais, e tal. Hoje, os crentes estão inseridos em todas as camadas da sociedade, em todos os segmentos, e aí, meio de semana, a igreja ficava abarrotada, principalmente quando a igreja se encontrava na zona rural. Mas acontece que as coisas mudaram, os tempos são outros, mas a palavra permanece a mesma. Não adianta o pastor, o líder ali, esbravejar, porque as pessoas não querem nada com Deus, porque as pessoas não querem isso, as pessoas não sei o que mais. E as pessoas que não estão ali sequer ali para ouvir. E elas não estão ali por N razões. E as pessoas que foram lá, fizeram seu esforço, mesmo chegando lá do serviço, foram lá, vai ouvir coisas que não tem nada a ver com eles. Às vezes as pessoas agem de uma forma sem sabedoria, sem sabedoria alguma. Mas não podemos realmente desanimar. Fala sobre a diversidade no versículo 8. Havia muitas pessoas diferentes na restauração do templo, sacerdotes, levitas, mercadores, ourives e boticários. O boticário aqui é farmacêuticos. Todos trabalhando em prol do mesmo objetivo. Em Esdras, nós vimos que havia os netineus, ou netinins, de acordo com a sua versão, que eram escravos que foram feitos dos judeus, né? Foram escravos dos judeus, porque quando havia uma guerra ou batalha, aqueles povos conquistados se tornavam escravos. Esses escravos, que eram chamados de netineus, eles trabalhavam como auxiliares lá no templo. Era um serviço inferior, por conta da sua condição de escravo, e diz lá o texto que 38 levitas, juntamente com 220, salvo engano, netinis, ou netineus, foram enviados para a reconstrução do templo. Havia até mesmo um escravo dentro do povo judeu. Não estou me referindo escravo no sentido de estar com aquela bola de ferro, com alguma coisa no pescoço, sendo carregado, mas eram escravos. E não apenas eram escravos, mas eles, mas todos os seus descendentes. Nascia escravo, morria escravo. Isso mudava, às vezes, de situação quando o império vencia o outro e todo mundo, por tabela, acabava sendo subjugado
pelo Império vigente. Superação, muitas vezes, eu não terminei aqui, mas a unidade que faz diferença é a união dos que são diferentes. Não é a uniformidade como se fosse produto de uma linha de fábrica. Superação, muitas vezes, não ingressamos nas fileiras dos soldados por sentirmos limitados. Neste versículo, temos uma grande surpresa. Salom, filho de... Não estou conseguindo ler aqui, tá? Por conta não apenas do óculos, mas por causa da forma como ficou filho de alguma coisa aqui, governador de outra metade do distrito de Jerusalém, reconstruiu a parte que vinha a ser com a ajuda de suas filhas. Eu não estou com a revista próxima de mim, por isso que eu não vou aqui fazer essa consulta. Salou com suas filhas, superaram todo tipo de preconceito, colocaram a mão na massa. Aí o autor fala, não podemos nos esconder por trás de limitações para não fazermos o que deve ser feito. Com relação a essas limitações, nós vamos ver o tempo todo. Eis que no passo de uma criança, não sei falar, Deus vai lá e resolve a situação para ele. Ah, pastor, eu não consigo fazer isto, mas o que você sabe fazer? O que você pode fazer? De que maneira? Então, as pessoas vão se ajustando, se adequando àquilo que elas sabem fazer e todo mundo recebe pelo menos um dom espiritual. E não estou me referindo aqui necessariamente a talentos naturais, que são inatos do ser humano, mas há um dom espiritual. Todos nós podemos desenvolver o dom espiritual. A Bíblia diz, por exemplo, em Romanos capítulo 12, que o ensino é um dom espiritual. Isso mesmo, a pessoa recebe o dom de ensino. Mas como dizia já o pastor saudoso Russell Shedd, o chamado doutor Bíblia, o dom ele precisa ser e pode ser regulamentado. Aquele que ensina, que recebeu esse dom, ele tem que fazer com dedicação. E assim por diante. Você recebe o dom da parte de Deus de uma forma graciosa, sem nenhum tipo de mérito, mas você vai desenvolver esse dom visando o quê? Proveito comum. Isto mesmo. É dado para a edificação da igreja, não para proveito pessoal, não para exibição, nada deste tipo. Altruísmo. Outro item, de acordo com o versículo 20, ao nos integrar e entender que o eu deve ser suprimido por toda a missão, essa atitude observamos em Eliasibe, que mostra o exemplo do sumo sacerdote, não só como o primeiro a abraçar a obra. Naturalmente, quando uma pessoa está na liderança, fala para fazer, ele é o primeiro que está ali na frente, dando o exemplo, e todos os demais vão segui-lo. Agora, tem pessoas que são acomodadas, fala para fazer algo e ele mesmo fica lá no banho-maria, ou seja, bem à vontade, sem colocar a mão na massa. Isso significa que se o pastor é idoso, a igreja está em construção, ele tem que estar lá fazendo lá na macieira, virando concreto? Não necessariamente, né, irmãos? Você vai ver pessoas que já têm uma aptidão, já têm realmente condições de estar fazendo algumas coisas nessa questão concreta, né, de obra física. Outras pessoas podem ajudar de uma outra forma, que é através do preparo de lanches, de outros cuidados que podem ser tomados. Então, a gente precisa também ter o bom senso e não fazer com que o irmão seja envolvido numa obra, quando, na verdade, ele não tem condições, às vezes, físicas, por conta de uma debilidade, ou, quem sabe, uma doença, realmente. Mas a unidade que faz diferença não pensa no que é propriamente seu, mas no todo. Temos que pensar no todo, para o bom andamento da obra de Deus. Vamos concluir. Vou primeiro fazer a leitura, porque o verbo reparar, no hebraico, aparece 26 vezes neste capítulo. É um termo geral que significa tornar firme ou forte. Eu falei grego? Eu acho que falei grego, é hebraico, tá? Ato falho porque ontem estava falando sobre grego na sala de aula, no seminário. É um termo geral que significa tornar firme ou forte. A ideia não era apenas restaurar o muro como existia antes, mas fortificá-lo. Não podemos esquecer que o grande mover de Deus em sua obra começa com oração. Neemias orou e Deus moveu o coração do rei e o do povo para a realização da grande obra. Jesus, em sua oração sacerdotal, ora por nós para que possamos viver uma unidade anunciadora, a fim de que os homens creiam que Deus enviou o seu Filho. A igreja não pode fazer o que ele está imposto a fazer sem aprender
com Neemias sobre oração, ação e unidade. Às vezes a igreja evangélica brasileira acha que, pelos seus feitos, pelas realizações tidas como extraordinárias, vai fazer com que as pessoas sejam atraídas. Pelo contrário, as pessoas são atraídas quando vê a igreja genuína amando uns aos outros. E não amando apenas os crentes, mas os não crentes. O amor faz com que a tratativa seja totalmente diferenciada. A gente precisa lidar com as pessoas crentes e não crentes de uma maneira respeitosa. Mas, às vezes, infelizmente, os crentes desrespeitam os não crentes, ignorando o fato de que eles não conhecem o Evangelho de Deus. Que eles estão naquele estágio de ignorância espiritual. E, por não considerar essas coisas, só faz coisas prejudiciais ao Evangelho de Deus. Vou deixar aqui projetado a questão relacionada à atividade, o desafio da fé, que aqui vai repetir, a fé ativa. Fé é fé. Desafio, descrever uma situação que esteja vivendo no momento em que precisa de coragem para enfrentar. Aí tem a situação, você vai descrever como enfrentar, tem momento de oração e de execução do desafio, o registro de experiência. É importante que você faça essa atividade para não apenas verificação da aprendizagem, é para que você possa realmente estar focado naquilo, venha fazer um exame introspectivo, venha fazer, e quando não pedir a Deus que faça uma sondagem na sua vida, entre outras coisas. Que Deus possa lhe abençoar rica e abundantemente, e até a nossa próxima lição da Escola Bíblica Dominical.